Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6 e mais uma aula sobre PowerPoint. Eu acho que essa vai ser a aula mais curtinha, né, da série, porque é sobre animações, não tem muito o que falar sobre animações, mas eu acho importante ter uma aula, especificamente uma aula dedicada para falar sobre ela, para não passar tão despercebido, porque eu tenho a impressão de que as pessoas elas se dividem em dois grupos muito polarizantes. Ou são pessoas que usam animação demais, ou são pessoas que falam, eu não uso animação, eu sou uma pessoa séria, eu não uso animação. E, tipo, as animações, elas ajudam a literalmente animar, animar a sua apresentação. Eu não vejo porque. E eu sinto que muitas pessoas, né, quando descobriram o PowerPoint, às vezes usaram demais e eventualmente tomaram uma carcada ou de algum professor ou de alguém falando, cara, isso é demais, tá movendo muita coisa. Eu, no caso. E a pessoa pensa, não, uma pessoa profissional não usa animações. E ela simplesmente elimina completamente essa possibilidade das apresentações deles. E a apresentação acaba ficando super estática, você só muda o slide e é isso aí. Então eu acho que existe um meio termo que na verdade é muito melhor que eu usar um pouco, eu usar com noção. Beleza? Não vou dizer que eu sou a pessoa com mais noção, porque como eu falei pra vocês já agora, né, gente? Eu não sou a pessoa com melhor é, noções estéticas e design. Eu sempre tive slides muito básicos e muito tranquilos. Eu não sou uma pessoa que, né, faz coisas mirabolantes, mas eu entendo pelo menos como usar a animação, por exemplo, para criar um pouco mais de engajamento, criar um pouco mais de, olha só, veio mais um elemento, né? Você traz a atenção um pouco mais. Então eu acho interessante usar. Talvez vocês façam, talvez não, vocês provavelmente vão fazer apresentações muito melhores, mas eu quero passar um pouco o meu lado. É engraçado, eu não me sinto tão confortável de falar sobre assuntos que eu não que eu não domine completamente, né? Quando eu falo de processo seletivo, quando eu falo dessa parte comportamental de carreira, é uma parte que, cara, eu gosto muito, eu estudei muito, eu testei muito. A apresentação eu faço muita coisa, né? Eu sei do que eu tô mostrando, mas não é um assunto que eu seja expert, sabe? Principalmente fazer apresentações super impressionantes. Mas eu também acho que assim, essas aulas são para vocês usarem no dia a dia, né? Principalmente essa parte de PowerPoint, não é para vocês fazerem. Eu não tô tentando ensinar uma apresentação super impressionante. Se vocês quiserem uma coisa que vai realmente falar, caraca, que apresentação incrível, procurem mais recursos, procurem no YouTube, tem muita coisa de graça. Isso aqui é mais para como a gente pode usar no dia a dia. Meu, você tem reunião, você tem apresentação de resultado mensal, você tem, é, sei lá, fazer um pitch sobre o seu projeto, você tem que dar um update sobre alguma coisa. A gente usa slide o tempo inteiro no mundo corporativo, né? Usa muito, muito, muito. Então eu queria mostrar esse tipo de coisa e, na verdade, tirar um pouco, no caso dessa aula especificamente, tirar um pouco esse tabu de que animação é um negócio infantil, de que animação é uma coisa que distrai. Se você usar com cautela, não vai distrair, ela vai, na verdade, chamar a atenção das pessoas. Então, basicamente, a aula era sobre isso. Então, não, eu vou mostrar, vou falar mais, mas assim, a ideia da aula é sobre esse lado de que dá para usar animação de um jeito legal. Então, vamos lá. É, Vim aqui já me ajeitar pequenininha. Ai, cara, tá péssima essa imagem com essa câmera. Eu gosto da minha câmera antiga. Mas vamos lá, a gente tá aqui no slide em branco, bonitão. Foi irônico, no caso. E eu quero fazer uma lista, eu quero, sei lá, dar 3 exemplos. Eu quero falar aqui. Não sei, deixa eu criar aqui primeiro rapidinho. Eu quero dizer que a gente vai consolidar a informação, a gente vai analisar e a gente vai distribuir. Então, eu quero fazer um projeto em que eu quero consolidar os dados sobre alguma coisa, eu vou fazer a análise desses dados e depois eu vou distribuir os resultados. E em vez de usar tópico, né? Falei sobre não usar tópico, a gente vai usar uma coisa mais bonitinha, seriam imagens aqui ou ícones. Isso aqui tá super zoado, o que a gente vai fazer? Formato, alinhar. A gente pode colocar, distribuir horizontalmente, ele vai ficar bonitinho. E aqui, mesma coisa. Alinhar e distribuir horizontalmente. Isso aqui tá centralizando?
Nem sei. Aqui, agora centralizou. Esse aqui centralizou. Show. Então tá tudo centralizadinho. Eu vou mudar as cores. Vamos fazer de umas cores diferentes. O que a gente vai mudar? A gente vai em Design. A gente vai escolher um novo tema mais bonitinho. Pô, não tem nada com o meu tema, né? Com azul e amarelo, assim. Mas vamos com esse mediano. Opa, mediano. Eu venho aqui para formatar a forma. Vou escolher uma corzinha mais pastel. Eu vou colocar esse. E aqui eu vou escolher esse outrozinho. E aqui eu vou escolher esse outrozinho. Então, eu fiz aqui, sei lá, proposta. Proposta do projeto. E eu vou colocar talvez um ícone aqui. Beleza. Só que eu quero fazer nessa apresentação aos poucos. Eu quero explicar o que é consolidar. Eu quero falar sobre isso. Eu não quero aparecer do nada ali, consolidar, analisar e distribuir. Eu posso simplesmente animar isso. Então, uma coisa principalmente, deixa eu dar um exemplo até diferente antes da gente animar esse aqui. Quando a pessoa tem, sei lá, 1000 linhas de texto e um monte de imagenzinha, então aqui é texto 1, texto 2, texto 3, exemplo. E quando a gente vem em animação, você pode também animar a própria linha. Então, eu posso falar aqui, aparecer, e vai... Ai, já tá vindo... Não, já tá vindo primeiro... Tá. Então, eles estão vindo todos ao mesmo tempo. Quando você vem reordenar a animação... Ai, gente, não gostei dessa ordem. Volta. Depois eu vou mostrar um exemplo ruim. O que eu queria dizer é que, assim, quando a gente tenta animar e fica um monte de mini elementinho vindo, voando o tempo inteiro, é um negócio que distrai. Mas, por exemplo, aqui eu tenho três informações. E eu quero que primeiro a gente comece falando, eu vou começar falando sobre consolidar. Então, eu quero que essas apareçam depois. Opa, não, vou fazer assim. Eu vou mostrar primeiro. Opa. Primeiro eu quero que essa apareça. E depois eu quero que essa apareça. Quando eu vier para a apresentação do slide, ele vai primeiro aparecer proposta do projeto, consolidar. E eu posso começar a falar. Então, nessa parte inicial de consolidação, eu quero entrar em contato com as BUs, eu quero ter um jeito, né, um jeito único de coletar essa informação, e a gente vai usar o mesmo template para que todo mundo entenda a informação de um lado ou de outro. Depois eu quero analisar esses dados que eles vão me oferecer e blá blá blá, e tirar os insights que a gente pode, porque tem muita coisa que a gente pode aprender com uma pessoa e com outra. Tem BIOS que têm mais experiência em um certo aspecto e estão performando melhor, então a gente pode perceber quem que são os melhores. Opa, deu ruim aqui. Acho que minha bateria tá acabando. Quem é o best in class naquele tópico. Voltou. Quem é o best in class naquele tópico, então nessa análise a gente vai ver quem precisa de mais ajuda, quem precisa de mais apoio e quem pode ensinar. E por último a gente vai distribuir essa informação para ter um melhor compartilhamento de conhecimento. Tipo, a animação, nesse caso aqui, ela ajudou a dar um flow para minha história. Ela não foi uma coisa que distraiu, que ficou voando seta, e aí aparece um texto, e aparece uma imagem, o negócio roda. Tipo, não é isso. Você simplesmente faseou os elementos visuais para seguirem o que você está falando. Mais uma vez, aquelas que eu poderia ter planejado um pouco melhor uma apresentação antes. Mas, gente, é para vocês verem que o negócio é simples, entendeu? Eu prefiro fazer assim na hora, para vocês verem que... Eu acho que a gente, antes de entrar também no mundo corporativo, a gente dá muita atenção para coisa, a gente fica muito nervoso com as coisas. E aí, quando você começa a ter um monte de reunião todo dia, e você começa a ter um monte de apresentações, todo dia você tem que fazer uma apresentação, todo dia você tem que botar um slide, aí seu chefe vem e fala, cara, monta um slide aqui para levar para apresentação daqui 15 minutos. Aí você fica em pânico, tipo, como assim? A gente acaba tendo que fazer tão mais coisa que não dá para ter tanto capricho
que a gente gostaria de ter, né? Essa coisa do perfeccionismo mesmo, de ficar pensando e definindo exatamente como vai. Você pode criar uma coisa rapidinha, você pega o jeito e as coisas vão mais rápido. E não é porque você, né, para animar ou para fazer um slide mais bonitinho, que você precisa de muito tempo. Então, na verdade, eu gosto de fazer aqui essa coisa improvisada com vocês, inventando uns discursos aleatórios. Mas a questão é, a animação nesse caso, ela não foi uma coisa que distraiu. Agora, aqui existem, olha a quantidade de animação. Eu nunca usaria essas coisas assim muito de ficar piscando, de ficar trocando de cor, porque isso realmente eu acho que infantiliza e não só infantiliza, eu acho que realmente distrai. Mas se você usa, por exemplo, você não precisa usar só o aparecer, que foi o que eu usei, né? Você pode usar, por exemplo, esse aqui, Smicer, acho que é Fade, esse aqui. Assim eu já acho demais. Esse tipo de coisa que movimenta muito, isso aqui eu já acho que realmente acaba ficando muito. Eu uso mais só esses de aparecer. Olha isso aqui. Demais. Esse tipo de coisa, as pessoas vão olhar e falar, meu, por que você está fazendo isso? Então, eu principalmente usava aparecer e esmaecer. Eu gosto bastante desse esmaecer porque ele é bem suave, assim. E o que você pode fazer também, por exemplo, sei lá, você tem uma tabela. Deixa eu fazer um slide aqui de outra situação que eu uso bastante animação. Que, por exemplo, você vai apresentar uma tabela. Vamos inserir rapidão aqui. Sei lá, eu vou apresentar aqui alguns cenários e algumas, sei lá, eu quero comparar cenários. A gente fez uma análise, a gente tem aqui, louca, cenário. Eu quero fazer em inglês. Vamos lá, cenário 1, cenário... Que foi, moço? Por que você travou com um negócio tão simples assim? Cenário 4, cenário 5. E aqui eu tenho critério... Opa! Critério 1, critério 2, critério 3. Vamos dar uma melhoradinha nisso aqui. E blá blá blá. Isso aqui eu quero que fique.Essazinha eu quero que fique em branco. Não, vamos escolher alguma diferente aqui. Vamos escolher essa aqui. E show, na real. Deixa eu tirar essa galera toda, deixar... Ai, preciosismo, né? Não precisava fazer isso. Mas vamos que vamos. Isso aqui eu vou fazer um sombreamento. Assim, e vou colocar a corzinha de branco, só pra ficar um pouco mais... Enfim, eu quero comparar esses cenários, eu tenho alguns critérios. Ai, eu não queria esse tanto de borda, hein? Depois eu tiro as bordas. E, na verdade, gente, isso é muito útil. Eu vejo muita gente, às vezes, tentando, via na empresa mesmo, muita gente tentando fazer, por exemplo, comparação, e a pessoa não usava tabela para isso. Ela queria, né, colocava os ícones, e aí você tem que ficar agrupando aquele monte de item. Usa a tabela e tira as bordas. Ou, inclusive, tira tudo. Você pode deixar totalmente a tabela completamente em branco. Por exemplo, aqui você vem, você pode deixar ela totalmente em branco, sem borda. Aí você fala, Rita, sumiu o negócio. É, eu tô ligada. Você vem aqui e inserir, você coloca a forma só pra deixar no fundo. Só que, por que isso é útil, Rita? Então, se você vai colocar forma, não é mais fácil... Ah, eu coloquei em branco. Pera lá. Errei. Eu quero sem preenchimento. Isso. Isso é uma dicasinha que, na verdade, eu poderia ter deixado pra falar na outra aula, né? Aqui... E eu vou copiar várias vezes isso aqui. Tem a impressão de que ficou muito grande pro que eu precisava, mas vamos ver. Eu tenho que trazer essa tabela para
Ai, gente. Rita fazendo essas coisas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá meio zoado, gente, mas só pra vocês entenderem. Tem gente que faz, por exemplo, isso usando só elementos especificamente, né, específicos ali pra criar isso sem usar tabela. Mas quando você usa tabela, as coisas ficam automaticamente alinhadas. Então você pode falar aqui, sei lá, 25%, critério 1. Então esse aqui é 25%, esse aqui é 30%, esse aqui é 5%. Sei lá, esse aqui é melhoria, digamos que isso aqui é melhoria. Vou ter 10%, e esse aqui não tem melhoria nenhuma. Esse aqui é, sei lá, se é mais sustentável ou não, ou qual é o indicador, né? Talvez. A gente vai colocar aqui verde, verde, amarelo. A gente pode usar traffic lights, ficaria mais bonitinho, na real. A louca, eu fico falando que eu vou fazer o negócio mais rápido e não colo e não faço. Vou fazer aqui, colocar. Por que você não tá indo com o meu shift? Ah, porque estava selecionado. Inserir forma. Ai, gente, espero que você esteja acelerando. Que agonia de mim mesma. Por que não tá indo, cara? Tô muito confusa. Tá. Ficou muito grande, vamos trocar. Esse aqui, critério. Eu vou usar um traffic lightzinho. Então, nossa senhora, que demora. Eu vou usar verde. Ou vou usar... Esse aqui tá verde também. Esse aqui tá... Opa. Esse aqui tá amber. E esse último vai estar vermelho. Nossa, o cenário 5 tá péssimo, né? Então não vai ser ele que vai ficar vermelho, não. Então esse aqui vai ficar vermelho. Esse aqui tá ruim. E critério 3, sei lá. Bom. Ruim. Médio. Bom. E bom. Então, a gente olha aqui, isso aqui é uma coisa bem clássica que a gente tem que fazer na empresa. A gente tem uma tabela. Tem pessoas que vão querer falar, tipo, ah, cenário 1, aí mostra o cenário 1. Aí a pessoa mal já falou, tem que mostrar o cenário 2. Nesse caso, vocês podem, né, ter a preferência de vocês, mas eu não colocaria a animação mostrando todas as coisas. Eu mostraria a tabela, num geral, mostraria para as pessoas como andar, quando que eu usaria a animação. Eu ia fazer, por exemplo, e aqui vira em forma, pegar um retângulo e falar, olha, a gente na verdade vai escolher o cenário 1, por exemplo. O cenário 1 foi o vencedor. Eu vou colocar aqui como... Vou usar um azulzinho. E eu vou usar um contorno da forma maior, do tipo, cara, esse aqui é o que a gente vai escolher. E eu vou animar só esse quadrado, entendeu? Então eu venho aqui na animação e coloco... Ele pode, nesse caso, até surgir, até fazer umas animações mais loucas, assim. Eu não sou muito fã, mas nesse caso, eu acho até que é ok, sabe? Eu, em geral, prefiro ou aparecer... Eu ainda prefiro ele. Só que então, nesse caso, você vai apresentar e você vai deixar, por exemplo... Peraí, deixa eu colocar título, comparação... Ai, gente, espero que vocês não tenham ouvido, minha barriga roncou pra caramba aqui. Eu acho que vocês devem ter ouvido, porque o microfone tá na minha roupa. Então, vocês provavelmente... Galera, tô com fome, perdão. Comparação. Então, e aqui a gente também quer colocar um textinho de inserir, vamos por aqui. Não, esse aqui não. Cadê? Nossa, mas tá lerdo, hein? A gente vai colocar aqui um comentário de cenário
sei lá, a recomendação é seguir com o cenário 1. E essa é a nossa recomendação como um time, então tô fazendo essa reunião aqui para, né, passar essa mensagem. Não, esse aqui ficou com uma cor, fica com uma aparência de... Pronto. Então, quando eu venho, eu também posso animar esses dois ao mesmo tempo. Venho a animação e eu coloco esse de esmaecer. Por que eu selecionei os dois? É porque eu quero que eles apareçam ao mesmo tempo. Quando você seleciona... Deixa eu tirar isso aqui. Eu já tinha animado esse quadrado. Se eu vier aqui e animar esse daqui, e colocar esmaecer também, ele vai aparecer depois. Então eu vou ter que dar 2 cliques. Deixa eu mostrar a diferença. Então ele tá assim, eu vou comparar, falar, ó, cenário 1, cenário 2, blá, 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 blá. Então, por causa disso, a gente vai escolher o cenário 1 e a nossa recomendação é seguir, então, com o cenário 1. Ou se eu quero que eles apareçam ao mesmo tempo, eu seleciono os dois ao mesmo tempo, então usando o Shift ou o Ctrl, né? E venho aqui e coloco a animação. Rita, coloquei na ordem errada, eu quero mudar isso, eu coloquei de um jeito, não quero fazer tudo de novo. Você vem pro painel de animação, que é esse botãozinho aqui, e ele vai aparecer tudo que você tem, que no caso aqui é só uma animação, né? 2 animações acontecendo ao mesmo tempo. Mas você pode editar aqui, por exemplo, e iniciar após o anterior, por exemplo. Então, ele vai, mesmo com um clique, mas ele vai ter um tempo de duração diferente. Ou, por exemplo, aqui, intervalo. Esse tipo de coisa, gente, sinceramente, eu quase não usava. Eu só fazia aparecer alguma coisa que me ajudasse com o flow da apresentação. Mas você pode falar, por exemplo, eu quero que ele espere 2 segundos depois do anterior e depois ele fique 1 segundo, não, depois ele fique, sei lá, 2 segundos aparecendo. Não tem nenhuma razão para vocês fazerem isso, mas só para apresentar, beleza? Então, quando eu venho aqui para a apresentação, para a gente dar uma olhada como vai ser, assim que eu apertar, ele vai aparecer a primeira animação, ele vai dar um intervalo, que eu pedi, ó, tô com as mãos aqui, e vai começar a aparecer. Então, eu não tive que apertar de novo. Vocês podem, inclusive, fazer esse tipo de coisa. Então, se vocês têm várias coisas que vocês querem falar e vocês não querem ficar apertando, vocês podem colocar esse tipo de intervalo. Principalmente quando a sua apresentação é bem ensaiada, né? Que você sabe exatamente o tempo que você vai durar. Que você vai demorar, você pode colocar uma... quase como um vídeo mesmo, né? Então você fala, vai demorar 2 segundos, vai aparecer isso, depois de 1 segundo aparece isso. Eu nunca usei isso. Eu coloco aparecer ou fade, que é esse esmaecer. Que verbo, né? Nunca usei isso na vida. Mas aqui é a mesma coisa, gente. A gente estava animando isso aqui. No painel de animação, a gente vai ver, tem 2 elementos aparecendo, né, no primeiro tempo. Depois, com mais um clique, aparecem os outros elementos. Se eu quisesse que a imagem aparecesse e depois viesse o analisar, eu viria aqui no caixa de texto, na opção daqui, e colocar iniciar após o anterior. Quando eu falo após o anterior, é sem um clique necessário. Então aqui eu também poderia vir fazer a mesma coisa, iniciar após o anterior. Então todos eles vão começar... Opa! Já foi. Eles vão começar com o mesmo clique, mas eles vão ter um delay enquanto uma animação está aparecendo. Então primeiro vai aparecer a imagem. Aqui esse está bem rapidinho, né? Deixa eu colocar aqui uma duração um pouquinho maior. Show. E esse aqui também. E esse, mesma coisa. Eu vou colocar um segundinho de intervalo. Então, quando eu venho para a apresentação, proposta do projeto, eu vou começar a apresentar, falar sobre, né, a etapa de consolidação, a segunda etapa, que vai ser a etapa de análise, blá, 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 e a terceira etapa, que é a de distribuição. Então, você vê que tem esse delayzinho. Rita, você usa isso? Não, geralmente eu aparece. Não uso demais, não acho legal ficar, né, voando seta, não gosto dessas animações em que o elemento vem de um lado ou de outro. Olha isso, tem coisa de girar, tipo, olha isso. Não usem esse tipo de animação, gente. Esse tipo, sim, vai infantilizar a sua apresentação. Isso não quer dizer que animações infantilizem a sua apresentação. Se você tem uma coisa assim, em que você aparece, tá, pá e pá, isso dá um flow melhor só. Mas é diferente de... Olha, tem umas coisas aqui de, tipo, efeito. Aí a coisa fica
se mexendo, tipo, não. Rotação. Imagina, você tá assistindo o negócio começa. Não. Então, não é porque essas opções estão ali que você vai usar, mas não é porque essas opções existem, elas são. Elas distraem, elas deixam uma coisa mais infantil, que animações em geral são proibidas. Não são. Animações, quando bem usadas, quando usadas com cautela, podem melhorar muito o flow da apresentação. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu sei que não é nenhum bicho de sete cabeças, provavelmente vocês conheciam isso, mas eu acho que muita gente tem essa ideia meio fixa de que animação não pode usar no trabalho. Pode, mas usem com cautela, beleza?